Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal para ganhar bônus em dobro. Então você vai fazer o seu depósito de 50, vai te retornar 100, vai fazer o seu depósito de 150, retorna 300, até R$ 1.500 você tem de retorno com o nosso cupom aqui promocional para você, que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e, claro, inserir o nosso cupom promocional Godoy1x e garantir bônus em dobro no seu resgate. Nessa semana, já na terça-feira, tem um jogo, mais uma vez, da seleção brasileira contra o Peru, dessa vez fora de casa, e é uma grande opção para você aproveitar na 1xBet. Não se esqueça do nosso cupom promocional Godoy1x. Bom, galera, o amistoso que a seleção pré-olímpica ia fazer, né, hoje, na segunda-feira, foi cancelado entre Brasil e Marrocos. E o que o Flamengo tem a ver com isso? O goleiro Matheus Cunha, com isso, não tendo esse compromisso, ele pode retornar antes. E o que pode mudar? Ele, estando à disposição do técnico Sampaoli, retornar, né, para sua vaga ali como titular, e o Rossi, que havia uma expectativa, até pela ausência do Cunha, o Rossi vinha treinando com o time titular, fez o jogo treino com a equipe, né, ele então, o Rossi vai jogar, hein, vai vir finalmente a estreia. Talvez o Cunha já retornando, o Sampaoli dê prosseguimento. Então o Rossi deu um azar nessa aí, desse cancelamento desse amistoso. A gente está aqui para falar sobre o Sampaoli, isso porque foi muito legal uma entrevista que o Lisca, né, o Lisca doido, não é isso? Mas de doido ele tem noção quando quer falar sério. O Lisca deu ao Charla Podcast, né, um podcast que faz muito sucesso aqui no YouTube, que fala bastante sobre futebol. Ele foi entrevistado ali pelo Beto, pelo Cantarelli, e falou por vários assuntos, e entre esses assuntos até um pouquinho mais táticos, foi bem legal a conversa. Ele fala sobre o Sampaoli, fala sobre o futebol brasileiro, fala sobre o Sampaoli no Flamengo. E aí acaba sendo um assunto muito interessante, porque é um cara que é do meio do futebol e está fora do Flamengo, não está dentro do Flamengo. Então ele não tem interesses de criar nenhuma narrativa, né? Seja de protecionismo, seja de... Nada, o cara ali tem lá a sua isenção da sua opinião. Então é muito legal a gente falar e ver como um outro treinador, é raro inclusive a gente escutar, falar sobre o trabalho de um treinador num clube. E ele fala muito claro sobre o Sampaoli. O Lisca fala sobre a característica do Sampaoli desse jogo posicional, que ele usa até o termo, né? O jogo de posição total. E aí é interessante a gente falar do total, porque muitas pessoas acabam trazendo sobre o ataque posicional, né? E aí não é o jogo de posição total. Aí ele fala sobre as características, fala até que historicamente isso já aconteceu no futebol brasileiro, ele explica algumas situações bacanas, falando sobre um pouquinho sobre essa terminologia do jogo, né? Tentando explicar um pouquinho mais sobre o jogo, passa pelo trabalho do Fernando Diniz, outros treinadores, fala sobre a dificuldade de gestão que é, né, você ter essa gestão do atleta, você tá 4, aí ele usa esse termo, né? Eu fico 4 horas com o atleta, e as outras 20 horas? Ele está fazendo o quê? O que as pessoas estão falando no ouvido dele? Então a gente sabe, né, como o fator externo acaba influenciando, e aí passa por esse aspecto da gestão. Faz uma crítica que passa muito pelo Flamengo também, né? A gente que acompanha diariamente o Flamengo, a gente sabe disso. Que é sobre o aspecto não a preparação mental ao atleta, né? Aí ele usa um termo que eu acho muito bom, que ele fala, né? Ele prepara um jogador até o pescoço. Passou do pescoço, não prepara o jogador, ou seja, o aspecto mental na cabeça do atleta não acaba sendo preparada. E aí, quando ele vai falar sobre o trabalho do Sampaoli, o Lisca já começa falando o seguinte, abrindo aspas aqui, ele não está conseguindo ainda, no Atlético Mineiro, a aceitação dos jogadores foi bem maior. Cara, assim, já começa praticamente com o pé na porta e assim, já vai, eu acho que é a grande questão. Que passa não apenas pelo Sampaoli, que passa pelos treinadores do Flamengo, que é a aceitação do grupo, né? Os treinadores que passaram pelo Flamengo, os mais recentes, hoje, né, com essa gestão Landim, Braz e Spindle, que tiveram a aceitação dos jogadores, eles tiveram sucesso, né? Ganhar ou não ganhar faz parte do jogo, mas eles tiveram sucesso, eles conseguiram fazer um trabalho. Os que não conseguiram a aceitação não conquistaram, perdão, a aceitação dos jogadores, eles não conseguiram. Mesmo caso, eles podem ganhar ou perder, mas a gente vê nitidamente que o trabalho, e a gente vê atualmente, e via, né, no passado, que o trabalho ia até um certo ponto. E até um certo ponto no futebol as coisas não vão acontecendo, o resultado vai ficando cada vez mais distante. Então a aceitação. E aí ele compara com o do Atlético Mineiro,
né? Ah, os jogadores do Atlético Mineiro tiveram mais aceitação. O do Flamengo tem resistência, né? O grupo do Flamengo, os jogadores do Flamengo, tem uma certa resistência a alguns estilos de jogo e algumas metodologias. Existe uma certa resistência. Os jogadores do Flamengo, eles são seletivos. Eles são seletivos porque eles conquistaram. Hoje eles são seletivos porque a barriga está cheia. Se fossem os jogadores do Atlético, que estavam com a barriga vazia, precisam provar, a verdade é que hoje os jogadores do Flamengo não precisam provar nada a ninguém, já conquistaram e muitos deles ficam blindados à conquista passada. Então é aquilo. Meu amigo, se as coisas não andarem, a culpa aqui não vai ser minha, vai ser de você, então eu tô um pouco me lixando pra você. Português, claro, né? A verdade é essa. Então, isso é muito verdade, sobre a questão da resistência. Não é à toa que o Flamengo tem, em média, a cada 3 treinadores, um funciona, os outros 2 não. Ou seja, é 33%. E se a gente fizer uma visão ainda um pouco mais macro, a gente pega os últimos 8, 2, né? Conquistaram, conseguiram levar o resultado, o desempenho ali, né? Mas enfim, então isso aqui não é nenhuma novidade, e aí um cara de fora consegue ter essa visão, que não é uma visão contaminada pela paixão, de rodada a rodada, não é uma visão contaminada pelo a seleção, né? Ah, não, é isso aqui. Não, o cara que tá de fora consegue ver isso com naturalidade. E aí ele fala sobre a questão até do estilo de jogo dele, e aí ele dá continuidade, né? No Flamengo já tem uma maneira de jogar. Olha como é importante, hein? No Flamengo já tem uma maneira de jogar. No Atlético Mineiro, ele variava muito. Saía com 3 mais 2, 2, 3. Ele variava. O Alan, que ele levou pra lá, é um monstro na saída de jogo. Por isso que ele levou. Mas ele não tem os espaços. Não consegue criar a estrutura que ele criou no Atlético Mineiro. Esse trecho dessa resposta, né, dessa conversa, dessa fala do Lisca, muito interessante. O início. No Flamengo já tem uma maneira de jogar e o final. Ele não consegue criar a estrutura que ele criou no Atlético Mineiro. Não consegue e nem conseguirá, né? A gente não sabe até onde vai o trabalho do Sampaoli, mas a gente sabe que vai ter um fim o trabalho do Sampaoli. E a cada vez que vai se passando o mês, ele vai se aproximando ainda mais. Se o trabalho do Sampaoli ainda não terminou, foi por uma ocasião do calendário, uma falta de oportunidade, segundo aquele critério do Flamengo do imediato, e claro, havia uma decisão muito próxima, onde, se o Flamengo perdesse essa decisão sem o Sampaoli, a gente sabe a culpa para quem iria. E não é interessante a culpa ir pro Landim, nem pro Braz, nem pro Spindle. É muito confortável para eles ficarem escondidos. Então eles vão para a decisão com o Sampaoli. Se ganhar com o Sampaoli, perfeito, haverá aquele apesar do Sampaoli, que é muito injusto até e covarde, mas é uma narrativa que protege bastante os dirigentes do Flamengo. E se perder com o Sampaoli, para os dirigentes do Flamengo, beleza, culpa do Sampaoli, eles vão mandar o Sampaoli embora, eles vão contratar um novo técnico, como se eles fossem, né, a solução dos problemas. Então, é isso que vai ser resolvido. Então, não foi feito a troca. Mas é interessante a gente enxergar essa fala do Lisca, de um treinador que fala, no Flamengo já tem uma maneira de jogar. E essa maneira de jogar passa muito por não é só a maneira de se jogar, é a forma também de se gerir. Isso também que não pode ser ignorado. O próprio Lisca, né, nessa entrevista, ele acaba falando, né, sobre o quarteto, aí usou o time do Jorge Jesus. Pô, os jogadores, né, mudavam ali as posições, cada um fazia uma função, tava já tudo muito bem estabelecido, e falava sobre essa pressão. Ele falou, e eles faziam muito bem essa pressão. Essa pressão o Flamengo não consegue fazer mais. O Flamengo não consegue mais fazer essa pressão. Só é a gente olhar hoje, por exemplo, aí a gente olha o jogo do Jorge Sampaoli. Esse Flamengo do Jorge Sampaoli é um dos times mais frouxos que o Jorge Sampaoli já trabalhou. E aí cada um toma a sua reflexão, tem a sua resposta. Não tem mais o que ser, né? É explícito. O cara chega a tal resposta a que ele acha mais conveniente ou que ele quer. Não tem mais o que fazer, né? Quem não vê, não vê porque não quer. Se não vê até agora, né? Pô. Então, assim, é um time frouxo. É um time o menos agressivo de todos os times que a gente teve aqui, o Santos e o Atlético Mineiro, no futebol brasileiro. A gente vê que o Flamengo não... Então, assim, como ele fala, né? Não rodou, o time não andou, não funcionaram e até não passou as coisas, né, do Sampaoli, as características, a gente não vê todas elas sendo refletidas dentro do campo. A primeira, a obsessão e a agressão para recuperar a bola. Esse time do Flamengo não teve isso. A gente vê ao longo... Muitas vezes até marcando mais num bloco médio, buscando um outro de disposição. A gente consegue lembrar, porque é tão raro, o jogo da ida da Copa do Brasil contra o Fluminense. Aquela postura do Flamengo foi o Flamengo de Sampaoli. O time marcando, mordendo lá em cima, com agressividade. Fora isso, foi um momento ou outro, porque não foi nem jogo, um momento ou outro que a gente viu repetir. Então, assim, foi um time completamente diferente. E aí é aquilo, você pode analisar e centralizar no Jorge Sampaoli,
se você quiser olhar apenas, né, para aquele ponto. Se você quiser ter uma visão um pouco mais macro, você pega os últimos trabalhos do Flamengo, dá uma olhada mais, né, por cima, uma olhada macro sobre tudo que está acontecendo, e aí você vai ver que o treinador, ele é X, ele chega no Flamengo, ele é Y. Ah, mas não é por esquema tático, não, as convicções eles seguem, é por outras condutas, outras questões. Os treinadores, eles se formam de acordo com o Flamengo. Agora, eles não formam de acordo com o Flamengo sobre um aspecto tático. Muitas vezes, taticamente, formação tática é a mesma, mas sobre outras condutas onde influenciam diretamente até a sua forma de jogar. Isso com o Sampaoli fica claro, com o Vitor também, claro, com o Dorival e vários treinadores do Flamengo. A gente vê nitidamente essa conduta do treinador tentar se comportar de acordo com a estrutura. E essa estrutura do Flamengo é uma estrutura nociva. Pela gestão do Flamengo, pelo Landim, pelo Braz, pelo Spindler, pelo Juan, pelo Fabinho, por esses diretores, por essas pessoas que influenciam os jogadores, ou deveriam de influenciar os jogadores, porque muitas vezes eles são influentes, ela é nociva a esse cara, que hoje é o Sampaoli, ontem era o Dorival Júnior, e amanhã a gente não sabe quem será, mas esse cara também vai ter que se adaptar à estrutura. Não é apenas futebol. O Flamengo vai comprovando que não é apenas os botões, as táticas, as formações, é a estrutura. Hoje, o Sampaoli vai comprovando isso e amanhã a gente não sabe quem será. Mas bacana, muito legal as falas do Lisca e essa leitura de um treinador de futebol falando sobre um outro treinador de futebol e de um momento do Flamengo. Me parece muito assertivo o que a leitura e as falas aí do Lisca sobre o trabalho do Sampaoli, mais do que isso, sobre o Flamengo também, né? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.